Fala rapaziada cartoleira, beleza? Tamo aí para mais um vídeo da 17ª rodada do Cartola FC 2022. Bom, eu sei que vocês já viram vários times escalados só com Flamengo e Palmeiras. Será que tem outras opções para rodada? Nesse vídeo aqui eu vou passar o top 5 posição por posição de melhores jogadores para você imitar. E de bônus vai ter algumas dicas ousadas e alguns jogadores para você conseguir valorizar e ganhar muitas cartoletas. Então vem comigo conferir essas dicas. Bom, primeiro alguns avisos. O primeiro deles, nossa liga gratuita e premiada. Isso mesmo, é só você ser inscrito no canal para poder participar da nossa liga, que vai começar no segundo turno e vai dar prêmio para os 3 primeiros colocados. Como eu faço para participar? Clica aí no botão de se inscrever, depois vai na descrição do vídeo, vai ter lá o link da liga, pede para participar, eu vou te aceitar e você já vai participar a partir do segundo turno. Outro aviso, nossa live às 15 horas de sábado, tradicional live. A gente escala o nosso time, pega as principais dúvidas que vocês têm aí, olha as notícias também, será que o Pedro vai pro jogo, será que o Rony vai pro jogo, que eles estão machucados, será que vão se recuperar até lá? Passa por todas as informações, tira as dúvidas e forma nosso time final também. Então sem mais enrolação, vamos para as dicas posição por posição, começando pelo goleiro. E nossa primeira indicação já não é de Palmeiras e Flamengo e vai estar aparecendo aqui para vocês. Cássio do Corinthians. E por que o Cássio? O Corinthians enfrenta o Ceará, que jogando no Castelão é um time que cede 4,25 defesas para cada goleiro adversário. E o Cássio, como vocês podem ver no card, é um goleiro que já tem quase 50 defesas em 14 jogos, que é uma média excelente. A gente está vendo nos últimos jogos que o Cássio tem salvado o Corinthians, começou o ano muito bem e está na hora de dar uma moral pro gigante Cássio. Ele tem muito potencial de fazer defesa. O Corinthians é uma das melhores defesas do campeonato. Tomou apenas 10 gols, sendo que 4 foi nesse jogo contra o Fluminense, que ele foi com o time completamente reserva. Agora deve entrar com o time titular. E por isso, além do potencial de defesas, tem um potencial grande de SG jogando contra o Ceará, que além de tudo, é o pior mandante do campeonato. Claro, outra indicação muito interessante, principalmente pensando no SG, é o goleiro Santos do Flamengo. O Flamengo enfrenta o Curitiba jogando em casa. Tem um potencial de SG sim, porque o Curitiba jogando fora vai muito mal no campeonato. Eu fiz o vídeo aqui falando quais são os 5 melhores SGs e os 5 melhores ataques, então dá uma conferida lá pra você ver quais são. Além do potencial de SG do Flamengo, eu acho que o Curitiba é um time que costuma ceder suas finalizações, é uma média de 3 finalizações por jogo. Não é grande coisa, mas juntando com o potencial de SG, acho que o Santos é uma ótima indicação pra rodada. Outros goleiros que eu acho interessante, e aí já pensando muito mais nas defesas, para começar, o Bento do Atlético Paranaense. Bom, nos últimos 3 jogos do Inter, ele cedeu 5 defesas para o goleiro adversário. Se a gente estender mais esse retrospecto, nos últimos 6 jogos dele, apenas em um deles não cedeu mais de 5 defesas para o goleiro adversário. Então assim, acho que o Bento tem um grande potencial de fazer defesas. O SG é mais difícil, mas jogando em casa pode acontecer, né? E aí finalmente, dois goleiros que se enfrentam, Cavicchioli e Cleiton. O Bragantino e o América Mineiro são notadamente times que cedem muitas defesas para goleiros que jogam contra eles, né? A gente lembra da última rodada aí do Daniel, que deu aquela mitada, mas antes disso ele já vinha com esse retrospecto do América Mineiro, cede quase sempre 4, 5 defesas para o goleiro adversário. Então acho que o Cleiton é um nome interessante, apesar de que eu acho que o SG nesse jogo é bem difícil. E acho que o Matheus Cavicchioli também do América Mineiro, que é um goleiro que voltou agora, que faz bastante defesas. Acho que é interessante porque o Bragantino jogando fora de casa costuma ser um time que está com um pouquinho de dificuldade de fazer gols, não vem fazendo tanto assim, e tem cedido bastante defesas, né? Eu sei que vocês devem estar pensando no Everton, mas o Cuiabá, ele quase não cede defesas para o goleiro adversário. Aí claro, se for pensar no SG, pode colocar ele, mas é um nome que eu não gosto muito para rodada, porque ele vai fazer ali no máximo 6, 7 pontos, e se tomar gol vai fazer 1, 0, sabe? Não gosto muito para essa rodada. Vamos agora para a posição de zagueiro. O primeiro zagueiro que vai estar aparecendo para vocês aqui, nossa indicação já bem batido, é o Gustavo Gomes do Palmeiras. O Gustavo Gomes tem 6 gols no campeonato em 10 jogos, é um zagueiro super artilheiro, vai super bem na bola aérea ofensiva, jogando em casa a média dele é de mais de 7 pontos, então jogando em casa ele vai melhor do que fora, né? Tem um potencial de desarmes bem baixo, porque o Cuiabá não é um time que cede muitos desarmes para os zagueiros adversários, mas diante da possibilidade grande de SG do Palmeiras e diante da possibilidade de gol, de bola aérea, já que o Palmeiras vai pressionar o jogo inteiro o Cuiabá e tem chance de ter muito escanteio, acho que tanto o Gustavo Gomes como o Murilo, que vai estar aparecendo também aqui na tabela com as outras indicações de zagueiro, são bons nomes os dois, sabe? Inclusive fazer essa dobradinha. Outro nome que eu acho interessante para essa rodada é o Pedro Henrique do Atlético Paranaense. Também é um cara que está recorrente aqui nas nossas indicações, porque ele tem um ótimo número de desarmes, se eu não me engano é o zagueiro que mais desarmas,
Foram 35 desarmes em 14 jogos, é uma média de quase 3 desarmes por jogo, que eu acho bem interessante. E além disso, o Internacional, apesar de não ceder muito SG, é o segundo time que mais cede finalização para o zagueiro adversário. Então, se o Pedro Henrique conseguir aí 1 ou 2 finalizações e também 2, 3 desarmes, ele já vai partir de uma média básica boa, e se conseguir segurar o SG, explode. Outro zagueiro que eu gosto também por causa da solidez defensiva do time nos últimos jogos é o Nino do Fluminense. Ele é um zagueiro super limpo, quase não comete faltas, número ótimo de desarmes, uma dica ousada aí, porque o pessoal vai estar pensando muito nesse jogo do São Paulo, aí o São Paulo jogando em casa. Mas o Fluminense tá com uma defesa super consistente. Nos últimos 5 jogos, passou em branco em 4 deles. No último com o Ceará, só tomou gol no finalzinho. Então acho que o Nino é um excelente nome para essa rodada. E finalmente, zagueiros do Flamengo. Tá em dúvida entre o Fabrício Bruno e o Davi Luiz. Eu não sei se um deles vai pro jogo. O Léo Pereira fez um ótimo jogo aí na Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, super seguro. Se o Fabrício Bruno jogar, ele era um cara que ano passado no Bragantino tinha bons números, por isso eu vou estar indicando ele tá aparecendo aqui pra vocês. E ele tá muito bom pra valorizar nessa rodada. Com cerca de 1 ponto ele já começa a valorizar, tá? Primeira indicação que tá aparecendo aqui pra vocês é o Piquerez do Palmeiras. O lateral uruguaio é um cara que vai super bem em casa. Como vocês podem ver aí no card dele, a média dele, jogando de modo geral, é 6.19. Mas jogando em casa, essa média sobe para 7.2. Ele é um cara que já tem uma assistência e 26 desarmes em 10 jogos. É um número muito interessante. O Cuiabá, adversário do Palmeiras nessa rodada, é um time que para lateral esquerdo cede em média 1,8 desarmes, que é uma média interessante. Mas o que mais fez pensar no Piquerez foi que o Cuiabá está cedendo muita participação ofensiva para jogadores que jogam pela esquerda, principalmente laterais esquerdos. Então acho que o Piquerez, que é um cara que jogando em casa costuma apoiar mais, né, que já que o Marcos Rocha costuma ficar mais para trás, acho que ele é um nome bem legal para a rodada. Tá aparecendo outras dicas de laterais aqui, e claro que o Marcos Rocha também é uma ótima indicação, e trago um número interessante até. O Cuiabá é um time que cede mais desarme para lateral direito, inclusive. É uma média de 3 desarmes por jogo. O Marcos Rocha é um cara super desarmador. Vale lembrar que a média dele em casa tá em 4.6, então em casa ele costuma ir um pouquinho pior. Mas de qualquer jeito, acho que é um bom nome para rodada, tá? Os dois laterais do Flamengo, Rodinei e Ayrton Lucas. Pô, já vi um cara com Rodinei, fez gol contra no último jogo, não vou escalar ele de jeito nenhum. Ó, se você pensar, na última rodada o Rodinei fez gol contra e mesmo assim ele fez 0.6. Então ele é um cara que consegue muitos desarmes, consegue um bom número de média básica, né, de sofrer falta. E além disso, vou trazer alguns números interessantes para vocês. O Curitiba é o time que mais cedeu participação ofensiva para laterais. Vou trazer os caras que participaram de gol contra o Curitiba. Paulo Henrique do Juventude, Kelvin do Atlético Paranaense, Marcos Rocha do Palmeiras, Reinaldo do São Paulo, Bruno Pacheco do Ceará, 2 assistências do Rainer do Atlético Goianiense. Então assim, é participação ofensiva tanto para lateral direito como para lateral esquerdo. E aí eu acho que os dois nomes são interessantes, tanto o Rodinei quanto o Ayrton Lucas. Se a gente lembrar, na última rodada jogando em casa, o Rodinei deu uma assistência e fez mais de 12 pontos, né? Então ele é um cara interessante para rodada e acho que vai ter pouca gente escalando ele por causa desse preconceito que ele fez gol contra na última rodada. E o Ayrton Lucas, jogando em casa, tem uma média de 7.8, então também acho que é um nome legal. Finalizando nossas dicas de lateral aqui, tem o Mariano ou o Guga, né? Não sei qual deles vai pro jogo. O fato é que o Botafogo é um time que tá com uma recorrência grande de ceder ponto para lateral direito e desarme. Tanto jogando em casa, que é o caso, mas no último jogo jogando fora também, o João Lucas fez 10 desarmes. E a gente sabe que o Mariano e o Guga são laterais ótimos desarmadores, então para quem quiser tá fugindo aí de Palmeiras e Flamengo, acho que é uma indicação legal, junto com o Rafael Ramos do Corinthians, que também é um cara que desarma bastante, e o Ceará cede em média 4 desarmes para laterais direitos. E vamos pro meio de campo, que na minha opinião é a posição que tem melhores nomes para essa rodada, e a gente começa, claro, não podia ser diferente com essa camiseta aqui, né? Giorgian de Arrascaeta. O que falar do uruguaio? Melhor média no Cartola para meias, 8.06, jogando em casa, a média do cara é mais de 10 pontos. Há muito tempo é o meia que mais dá assistência no Brasil. É um jogador que vai muito bem também em scouts básicos, muito difícil ele abaixar de 5 pontos. Destruiu nesse jogo da Copa do Brasil, fez os 2 gols do Flamengo contra o Atlético Mineiro. O cara é muito mito, não tem como deixar o cara de fora. E aí, eu vou trazer as outras indicações aqui, mas antes eu quero mostrar um gráfico pra vocês, que é um gráfico que eu me baseio pra olhar todas as posições, mas eu vou mostrar especificamente pro meio, porque faz muito sentido. É o gráfico de cedido versus conquistado. E aí, é assim, a gente olha, quanto mais pra direita tá o time, quer dizer que ele conquista muito ponto. E quanto mais pra cima, quer dizer que o adversário cede muito ponto. Como vocês podem ver, o Flamengo tá lá pra cima,
porque o Curitiba é o time que mais cede ponto para meia. O Curitiba também é o time que mais cede participação em gol para meia. E por isso, além do Arrascaeta, eu acho que o Everton Ribeiro é um ótimo nome para essa rodada também. Em casa, a média do Everton Ribeiro é de 7 pontos e em 6 jogos ele passou de 5 pontos. Então em casa ele tá muito bem no campeonato. E diante desse Curitiba que cede um mar de pontos para meia, é um time que toma muito gol jogando fora de casa, acho que a dobradinha Everton Ribeiro Arrascaeta é muito boa para a rodada. E outro time que aparece aí no gráfico é o Palmeiras. É o time que mais conquista ponto em casa, tá super para a direita. E o Cuiabá é 100% de recorrência para meia, ou seja, em todos os jogos do Cuiabá jogando fora de casa, um meia passou de 5 pontos. Então, claro, a dobradinha também, Scarpa e Veiga, é uma ótima para rodada. O Scarpa tem a segunda melhor média do campeonato para meias, é o cara que mais participou em gol nesse campeonato brasileiro, foram 10 participações em gol com 7 assistências e 3 gols. E o Veiga, mesmo vivendo uma fase um pouquinho pior, é um cara ótimo, um dos meias que mais participou de gol no ano pelo Palmeiras. Eu tenho certeza que alguma hora ele vai voltar, tem o pênalti a seu favor, são 4 meias ótimos para a rodada. E aí o último nome que eu quero trazer aqui para vocês, para quem quiser dar uma diferenciada, fugir aí também de Palmeiras e Flamengo, o Wellington Rato do Atlético Goianiense. E novamente a gente faz aquele adendo, o Wellington Rato é um meia que joga de atacante. E o Fortaleza, como vocês vão ver mais adiante, é o time que mais cede ponto para atacante. Ele passou inclusive o Cuiabá. Ele tem 75% de recorrência também para meia. Então, assim, como a gente viu no último vídeo, é um time que está sendo muito gol também, toma muito gol todo jogo. Por isso acho que o Wellington Rato é um nome legal. Uma dica só para quem tá ouvindo também, Marlon Freitas é um ótimo nome para rodada. Cobrador de pênalti, tem uma média básica melhor até que do Rato, desarma mais, né? Então gosto muito dos dois meias do Atlético Goianiense para essa rodada. E vamos agora para o ataque. E o primeiro nome que tá aparecendo aqui é ele, Pedro Queixada. Bom, primeira coisa, precisa ver se ele vai pro jogo mesmo, né? Ele saiu machucado agora contra o Atlético Mineiro. Mas se ele for pro jogo, é um excelente nome pra rodada, inclusive um bom nome de capitão junto com a Arrascaeta. O Curitiba, nos últimos 5 jogos que jogou fora, em todos eles teve um atacante que passou de 11 pontos. Então tá cedendo muito participação em gol para atacantes. É bom lembrar que nesse jogo o Pedro vai estar sozinho ali, vai ser a única referência de ataque porque o Gabigol não vai jogar. Inclusive pode ser um potencial corredor de pênaltis do Flamengo, né? Se ele não for pro jogo, acho que outro nome que também é interessante do Flamengo é o Marinho, tá? E aí vamos trazer os outros nomes de outros times que eu acho interessante. Primeiro, Marcos Leonardo dos Santos. O Avaí é um time que jogando em casa faz bastante gol, mas também toma. Em nenhum jogo o Avaí conseguiu segurar esse G, tomou gol em todos os jogos. E o Marcos Leonardo é o cara mais participativo do Santos, é a terceira melhor média de atacantes, né, do campeonato, só atrás do Hulk e do Caleri. É a quarta melhor média no campeonato dos atacantes, só atrás de Igor Paixão, Hulk e Caleri, né. Ele é um cara que fez gol agora na Copa do Brasil, o moleque brilha bastante, acho que é um excelente nome para a rodada. Claro, os dois nomes que estão aparecendo aqui, que tem média muito boa, Hulk e Caleri. O Caleri tá há um tempo sem fazer gol, né? Tá numa seca grande aí. Mas jogando no Morumbi a gente sabe que ele é um mito. E será que chegou a hora do Caleri desencantar? Acho que é um nome interessante pra rodada. Jogar contra um Fluminense mais duro, né? Um Fluminense que tá bem defensivamente. Mas acho que o Caleri é um bom nome. E a gente sabe que o Botafogo é um time gangorra. Ele tá com muita dificuldade, às vezes joga bem, às vezes joga muito mal, toma muitos gols. Acho que o Atlético Mineiro vai querer se recuperar no Brasileiro depois dessa derrota na Copa do Brasil, então acho o Hulk um ótimo nome. E finalizando aqui as dicas de atacante, acho que o Dudu do Palmeiras. É bom lembrar que se o Rony for pro jogo, é um ótimo nome, tem que estar no seu time. Se não for, o Dudu tá um pouquinho pior do que o Rony, né? Nos últimos jogos o Dudu tá participando menos de gol, piorou um pouco o desempenho dele, mas de qualquer jeito é um nome do Palmeiras. O Cuiabá a gente sabe que é um time que cede muita participação em gol para atacante, por isso o Dudu é um ótimo nome. Bom pessoal, era isso que eu queria trazer nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal, comenta quem vai ser seu capitão. A gente vai ter nossa live lá, né? Vamos acompanhar todas as notícias. Tem agora jogo no meio de semana, agora Palmeiras e São Paulo, pela Copa do Brasil. Vamos ver também as notícias que vão aparecer aí. E vamos fechar nosso time lá na live, né? Uma boa rodada a todos, boa sorte, tamo junto, falou!